Esse livro, ele parte de duas problemáticas centrais, né, que eu gostaria de enfatizar. Como enfrentar as desigualdades socioespaciais que derivam de distintas etapas da urbanização na América Latina, em um ambiente sociodemográfico de 660 milhões de habitantes, dos quais cerca de 50% são materialmente empobrecidos, indígenas, afrodescendentes e outros que vivem na miséria, em territórios vulnerabilizados e estigmatizados? Essa é uma primeira questão que nos norteia para esse livro. E no segundo momento, ou segunda questão, de que modo explicar a parcial manutenção das referências espaço-culturais destes grupos frente às ameaças do colonialismo, da colonialidade duradoura e da modernização desigual e seletiva dos territórios manifestadas em etnocídio, genocídio ou apagamentos perpetrados. Então, essas duas questões, elas nos estimularam a trabalhar nesse livro, mas, além disso, né, são alguns dos problemas que estão na base do nosso macroprojeto, denominado Utopismos Patrimoniais pela América Latina, Resistências à Colonialidade do Poder. Esse projeto ele é um pilar nos estudos desenvolvidos no âmbito do GCIP, o Grupo de Pesquisa sobre Cidades e Patrimonialização na América Latina e Caribe, cadastrado no CNPq, e que coordeno desde o Departamento de Geografia e da pós-graduação em Geografia da Universidade de Brasília. E esse macroprojeto, ele resulta numa teoria, em conceitos e metodologias que já foram aplicadas ou revisadas em pesquisas realizadas no Brasil, no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia, na Colômbia, no Panamá, Cuba, México e Chile, né? Então, o livro, ele comemora os 15 anos de fundação do GCIP, né? E os 10 anos desse macroprojeto, que inaugurou, de certa forma, inaugurou e sistematiza os estudos sobre a América Latina no Departamento de Geografia da Universidade de Brasília. Então, o livro ele traz resultados de pesquisas desenvolvidas por destacados colaboradores nossos, né, que são do Brasil, da Venezuela, da Colômbia, do Chile, da Argentina e do México. Então, eu queria destacar essa característica do livro, que os colaboradores, os autores e autoras presentes nessa coletânea já têm alguma relação com o grupo de pesquisa, o GCIPA, nesses últimos anos, né? Bom, então, partindo agora para uma análise um pouco mais detida sobre o conteúdo do livro, por parte das partes, dos capítulos, dos autores, o livro ele se divide em 5 partes. Uma primeira parte que corresponde à explicação desse macroprojeto latino-americano, né? E aí eu apresento o capítulo 1, onde eu reconheço a cidade latino-americana como caldeirão contra a cultura hegemônica, que se revela em distintas ordens, desde suas paisagens produzidas localmente, os embates interclasses e de grupos pelos direitos aos usos do território, ou mesmo na imposição estatal mercadológica de novas configurações regionais dadas por agentes dos circuitos produtivos que impõem técnicas e normas ao território, para chegar, nesse mesmo capítulo, à explicação da origem do macroprojeto, Utopismos Patrimoniais pela América Latina, Resistências à Colonialidade do Poder, projeto que nasce em 2015, quando foi publicada a convocatória do 14º Geocrítica, que ocorreu em Barcelona, e que trouxe por tema central as utopias e a construção da sociedade do futuro. Então, este é um dos principais eventos da teoria crítica geográfica ibero-americana, organizada e dirigida pelo professor Horácio Capel, da Universidade de Barcelona, e que foi, na verdade, um estimulante, né, na verdade, foi um incentivador, um estimulante para a apresentação e desenvolvimento desse projeto. Então, eu explico esse movimento no capítulo 1. A segunda parte, denominada Geografia, Ciência e Existência, conta com a colaboração da professora Delfina Trinca Figueira, da Universidade de Los Andes, na Venezuela, em que ela
faz um debate geográfico sobre o território e o desenvolvimento numa perspectiva latino-americana. Então, é uma parte que contribui consideravelmente do ponto de vista epistemológico e metodológico para o pensamento geográfico no cenário latino-americano. A terceira parte, definida como urbanização, habitabilidade e planejamento na América Latina, aparecem como autores o professor John Williams Montoya, da Universidade Nacional da Colômbia, o professor Rodrigo Hidalgo, Miguel Gonçalves, Carlos Vergara, da Pontifícia Universidade Católica do Chile, Santiago, o professor Carlos Eduardo Valdebenito e Luiz Agostinho Alvarez Arangues, que são também da Pontifícia Universidade Católica do Chile, mas Valparaíso, e fecha essa terceira parte a doutora Larissa Alves de Souza, da Universidade de Brasília. Então, esses 4 capítulos inerentes à terceira parte do livro trazem questões que vão desde a reestruturação territorial e as redes de cidades na Colômbia, atravessam a questão das mudanças climáticas, a lógica da urbanização e a produção das desigualdades nas cidades neoliberais chilenas e na América Latina, e também um debate sobre o planejamento urbano e o espaço público nas cidades latino-americanas. Bom, a quarta parte do livro, definida como Migração, Trabalho e Conflitos Socioterritoriais no Sul Global, traz questões muito atuais e fundamentais para entender a lógica da migração, né, especialmente a migração venezuelana no Sul Global, a questão da saúde intercultural do corpo-território de mulheres bolivianas no processo de migração para a Patagônia Argentina, né, também uma perspectiva do que definimos como decolonialidade originária e o próprio patrimônio territorial indígena no Brasil, né, a lógica dos usos do território vinculado ao patrimônio territorial e núcleos urbano-rurais mineiros no Brasil e também um debate sobre a ativação popular do espaço público em cidades latino-americanas. Então, constituem aí 5 capítulos, né, que de autoria das professoras Glória Júlia Cadena, da Universidade de Los Andes, na Venezuela, do professor Luiz Manuel Cuevas Quinteiro, do México, da professora Brígida Baeza e Soledad Canhumil, da Patagônia Argentina, e Pedro Tomé Quintão Queiroz, João Francisco de Oliveira Neto e Gabriela Vilela de Souza, que integram o GCIP, são doutores formados no grupo de pesquisa, e junto também com o professor Ivair Gomes, da Universidade Federal de São João del Rei. Bom, e na quarta parte do livro, denominada Migração, Trabalho e Conflitos Socioterritoriais no Sul Global, nós temos a colaboração de professoras da Venezuela, do México, da Argentina e do Brasil. Essa parte traz questões vinculadas à migração, né, no Sul Global, questões vinculadas à saúde intercultural e o corpo-território de mulheres migrantes na América do Sul, também questões vinculadas à decolonialidade originária e ao patrimônio territorial indígena no Brasil, questões sobre os usos do território, o patrimônio territorial a partir de conectivos urbano-rurais mineiros no Brasil e, novamente, o debate sobre o espaço público e o trabalho informal em cidades da América Latina. Então, é importante reconhecer que essa quarta parte traz a experiência de pesquisadores e pesquisadores vinculadas às temáticas desde seus doutorados ou pesquisas amadurecidas. A quinta e última parte do livro, definida como Utopismos Patrimoniais, Sujeitos Subalternizados e Decolonialidade na América Latina, encerra o livro trazendo com bastante significância o debate central do nosso macroprojeto, que envolve a teoria dos utopismos patrimoniais e a decolonialidade no continente. Participam dessa quarta parte o professor Roberto Bustos Cara e a professora Maria Isabel Hag, da Universidade Nacional del Sur, da Argentina, e colegas do GCIPA, UNB,
que são Vinícius Sodré Maluli, Luana Nunes Martins de Lima, Ulisses Carvalho, Amadeu Correia, Débora da Costa, Queiroz e Natália Moutinho. Então, essa última parte traz questões vinculadas aos territórios e cidades ou pueblos pampeanos na Argentina, questões sobre a situacionalidade trágica mineradora nos Andes, o tema das festas populares de Goiás, enquanto patrimônio territorial que é mapeado em acervos digitais, também o patrimônio territorial rural urbano na América Latina e a culinária quilombola no Brasil, e o vínculo, não é, das resistências socioespaciais vinculadas ou representadas pelas congadas, né, no estado de Minas Gerais, especialmente em Ouro Preto. Então, percebe-se que o livro ele se constitui de preocupações todas derivadas da lógica contraditória da produção das desigualdades socioespaciais na América Latina, a fragmentação articulada do território, sem negar uma leitura dos sujeitos, né, e muito menos perder a dimensão de totalidade que envolve, do ponto de vista metódico, a leitura geográfica sobre os territórios na América Latina. Bom, então, esse livro, América Latina, Urbanização, Território e Sociedade, ele faz uma síntese, né, desse projeto que já dura uma década, com a colaboração desses autores e autoras destacados no continente latino-americano, né, com a preocupação clara de explicar os processos de fragmentação articulada do território, dos territórios na América Latina, e a lógica da produção de diferenças e de desigualdades socioespaciais no nosso continente. É importante dizer que os capítulos trazem como uma unidade uma preocupação de método que envolve uma leitura dos sujeitos situados, sem perder de vista a importância da categoria totalidade para as ciências sociais, em especial para a geografia, para explicar as contradições que envolvem os fenômenos e os processos socioespaciais na América Latina e Caribe. Então, eu quero convidar todos e todas para conhecerem a nossa coletânea, que traz uma preocupação fundamental de explicação das problemáticas socioespaciais em nosso continente.